Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem está assistindo ao canal pela primeira vez, eu gostaria de lhes convidar para quê? Para que vocês se inscrevam no canal, deem um like aos nossos vídeos, compartilhem estes vídeos, compartilhem estas informações e ainda marquem o sininho na página do YouTube para quê? Para que vocês recebam automaticamente os nossos materiais. É óbvio que se for do vosso interesse. Temos uma playlist com muitos vídeos, todos focados em assuntos relacionados à imigração para Portugal. Então, se tiver uma curiosidade, quiser saber como é produzido, como é o foco do nosso canal, quais são os vídeos, como é que são tratados estes temas, dê uma olhada na playlist que você vai encontrar bastante informação a respeito. Para os demais, que já são nossos seguidores, que já estão inscritos aqui no canal, nosso muito obrigado. Gostamos de vocês aqui, agradecemos a participação e gostaríamos de convidar aqueles que às vezes são um pouco mais acanhados e que não têm, aquela situação, aquela condição de se expressar aqui no canal. Fiquem à vontade, mandem informações, mandem consultas a respeito dos assuntos de imigração e dentro do possível nós vamos respondendo isso. Seja na produção de um vídeo, como é o caso de hoje, que nós vamos tratar de um assunto que foi trazido por um dos nossos seguidores e aqui está a resposta. Ou através dos shorts, onde nós estaremos dando respostas rápidas para assuntos que são menos importantes, talvez, ou mais fáceis de tratar do que este, que nós, por exemplo, estamos tratando no vídeo de hoje. Ok? Vamos então falar do quê? Vamos falar de nacionalidade portuguesa. Sim, mais uma vez sobre nacionalidade portuguesa. E a pergunta que o cidadão colocou é no sentido de ele ter que estar residindo em Portugal para ter direito à nacionalidade portuguesa. Ele tem tempo de residência legal, portanto, nós estamos falando aqui de um dos tipos de nacionalidade. Por quê? Porque existem várias modalidades, várias categorias de nacionalidade, podemos dizer assim, nas quais não importa se a pessoa está em Portugal ou não. Por exemplo, filho de cidadão português, nascido no exterior, ele não precisa estar em Portugal para obter esta nacionalidade. Ele pode fazer isso através de consulado, ele pode fazer isso através de um advogado aqui em Portugal, ou ele mesmo, estando em Portugal, pode dar entrada no seu processo. Não tem problema. A questão é que entre ele dar entrada e o advogado dar entrada, é a maneira como isto será processado e tratado pelo IRN. Para quê? Para que ele obtenha o resultado final, que é a nacionalidade portuguesa. Depois, nós temos aqueles casos de casamento em que existem prazos também a serem observados. Por exemplo, 3 anos. Mas aí, no caso dos 3 anos, nós temos que estar atento a que a pessoa consiga comprovar que está em Portugal. Porque o prazo de 3 anos é para quem vive numa união de fato ou num casamento com um cidadão português, mas ele tem que fazer provas de que está residindo aqui. Depois nós temos uma outra hipótese, que é a possibilidade dele estar fora de Portugal. Mas neste caso, o tempo a ser considerado não é o tempo de 3 anos. Aí nós vamos falar de 5 anos, no mínimo, para que ele possa obter esta nacionalidade. Salvo na condição de que ele tenha filhos menores e esteja fora de Portugal. Portanto, percebam que aqui há, dentro de cada tipo de nacionalidade, uma situação que deve ser observada com muito critério para não haver prejuízos para o interessado. Agora, vamos falar então da nacionalidade por tempo de residência legal em Portugal. A partir do dia 1º de abril, por exemplo, nós vamos ter a vigência da lei que alterou esta lei da nacionalidade e, segundo o que está escrito, passa a contar desde o pedido da manifestação de interesse. Tenho cá minhas reservas com relação a isto, já expus isso aqui diversas vezes, mas vamos lá, o que está escrito é isso. Falta regulamentar, e eu só gostaria de me pronunciar de maneira definitiva, seja da maneira que eu penso, ou seja, da maneira contrária ao que eu penso, mas de maneira definitiva,
a partir do momento em que nós tivermos o regulamento destas alterações. E isto pode levar até 90 dias ou mais. Depende de quem? Depende do parlamento português. Mas vamos lá. Hoje nós estamos ainda no mês de março. O que acontece? Você precisa provar 5 anos de residência legal em Portugal. Portanto, passa a contar a partir do primeiro título de residência. Inclusive, há um documento que é solicitado pelo IRN, que é a certidão de contagem de tempo de residência legal em Portugal. Isto é um documento que antigamente era solicitado ao CEF, hoje é solicitado para a AIMA. E eles vão dizer, através deste documento, o período de residência legal que esta pessoa teve em Portugal. Se nesta contagem de tempo do IRN não for 5 anos completos, não há condições de se requerer a nacionalidade. Este é um documento que o interessado deve providenciar. E é um dos mais importantes, porque ele vem atestar aquilo que a lei permite, pedir a nacionalidade por 5 anos de residência legal. Agora, uma das questões que foi levantada é: eu preciso estar em Portugal ou eu posso dar entrada neste processo e voltar ao Brasil? Foi esta a situação que foi colocada. Perceba, quando se trata de residência legal, mesmo que você tenha cumprido os 5 anos, você deve ficar atento, porque o IRN pode realizar diligências para verificar se você está em Portugal, se você continua residindo em Portugal, ou se você completou 5 anos, foi embora e agora quer uma nacionalidade portuguesa. Isto pode, não estou dizendo que vai, mas isto pode trazer algum empecilho no seu processo. Pode levantar alguma suspeita, pode levantar alguma situação em que o IRN, o conservador, diga: opa, isto aqui eu não vou conceder desta forma. Vamos fazer uma diligência, vamos atrás do seu Joaquim. E se o seu Joaquim não estiver mais em Portugal, isto não quer dizer que você tenha direito a esta nacionalidade. Porque imagine o seguinte: o seu título de residência, somados os tempos, até a validade do último título, pode lhe conceder 5 anos. A contagem pode ser de 5. Mas, na realidade, o senhor cumpriu 2, aí tinha um título adicional de 3 para fechar os 5, mas o senhor só permaneceu 4 aqui. Efetivamente, pelo seu título de residência, o senhor teria mais 1 ano para cumprir os 5 e assim esgotar todos os limites do seu título de residência. Mas o senhor resolveu ir embora antes. O senhor tem o título válido, mas o senhor não está mais em Portugal. O senhor não está mais residindo aqui. E então este tipo de nacionalidade é um tipo de nacionalidade que pode trazer problemas caso o senhor ou a senhora não estejam mais em Portugal durante o período do processo. Como eu disse antes, é diferente dos outros tipos de nacionalidade, aonde esta situação pode passar tranquilamente, você não precisa estar aqui. É o exemplo do filho nascido no exterior, filho de cidadão português, é o caso do neto do cidadão português, é o caso do bisneto, quando possível chegar até ele, alcançar ele, porque isto é possível também. Então percebam que nós temos que avaliar cada caso com todas estas situações, com as entrelinhas, como a gente diz, para que vocês não caiam numa cilada, pensando que, pelo simples fato de ter título de residência de 5 anos, lhe garante a nacionalidade portuguesa. Ela lhe garante, mas você, neste caso, deveria de estar em Portugal. O caso, por exemplo, do casamento, como eu disse, que nós vamos ter aí uma situação em que a pessoa não reside em Portugal, mas ela tem filho com português, então ela vai ter o quê? Um prazo dilatado. Mas ela pode também conseguir a nacionalidade não estando em Portugal. O processo de nacionalidade, por mais simples que ele possa parecer, ele tem estes detalhes e tem várias situaçõezinhas que devem ser trabalhadas e analisadas
por ou um advogado, ou por alguém que possa lhe prestar todas as informações para que você não entre com o processo de qualquer maneira. Nós já vimos casos aqui em que a pessoa estava no exterior, entrou em contato com o consulado, mandou documentos, e aí começa, a certidão não era correta de nascimento, não havia no decorrer do processo transcrição de casamento e de óbito dos antepassados, então havia um buraco no meio desta situação, havia um furo, e isto não pode acontecer, isto deve ser preenchido. Se o antepassado foi casado e aqui em Portugal ele não consta como casado, ele deve transcrever. Então perceba que já não se trata mais de um processo única e exclusivamente de nacionalidade. Nós já estamos falando agora de um processo intermediário, de transcrição do ato da vida civil do cidadão português, para assim depois concluir com o processo de nacionalidade do estrangeiro. Isto tudo, às vezes, ainda requer busca de documentos e de informações dos antepassados portugueses. Por quê? Nós precisamos apresentar todos os documentos para a conservatória. Porque nem todos os documentos estão digitalizados e as informações disponíveis no sistema. Imagine, um cidadão de 1800 e alguma coisa. Esse cidadão, muito provavelmente, não tem os dados registrados no sistema do Registro Civil Português. Então nós temos que fazer a busca dessa documentação junto ao órgão competente do Estado português, junto, às vezes, à Torre do Tombo, enfim, tem que procurar, até encontrar todas as informações. Para quê? Para conseguir instruir o processo e não haver nenhuma lacuna, nenhuma falha, mesmo que involuntária, que seja, razão para que o conservador, no momento da análise, abra uma exigência, dê um prazo para que você possa cumprir esta exigência, e se você não cumprir, ele então entra com um projeto de indeferimento e acaba com o seu processo por ali. E aí você não tem mais para onde correr. A não ser reiniciar todo este processo do zero. Tá? Suprindo então esta lacuna, esta exigência que antes foi feita e que você não conseguiu cumprir. Nada impede de você entrar uma segunda vez com o mesmo pedido. A lei não impede que se faça isso. Agora, numa segunda tentativa, você deve corrigir tudo aquilo que foi apontado na primeira e que você não conseguiu comprovar. Então, percebe, não é difícil, mas deve ser uma coisa feita com muito cuidado, com muito zelo e com muito critério, para que não haja prejuízo para as partes. Ok? Então, com esta resposta, com este vídeo, nós conseguimos, podemos dizer assim, matar duas situações que nos foram apresentadas aqui por seguidores do canal. Então, é assim que funciona. Se você tem dúvidas, se você tem comentários a respeito do vídeo, se você tem críticas a respeito do material, vocês podem deixá-las aqui no nosso Instagram, está aqui na tela, o endereço eletrônico do nosso canal do Instagram. Podem deixar os comentários aqui abaixo do vídeo, também não tem problema nenhum, pode deixar, assim como aqui nosso Instagram, e assim nós vamos nos comunicando e vamos nos entendendo e tentando levar cada vez mais informação que seja do seu interesse. Perfeito? Mais uma vez, muito obrigado a todos que tiveram aqui a situação e o tempo dedicado a nos assistir. E agora é com vocês. Tem dúvidas? Manda. Comentários podem vir abaixo. E a gente vai respondendo assim que possível. Ok? Para todos, uma excelente semana e até a próxima. Que seja breve.